Está falando então desse plano comum, dessa noção de comum, esse nosso novo comunismo, essa nova maneira de construir uma comunidade ou um plano de comunicação. A PNH tem que ser entendida assim, como a construção desse plano comunicacional, desse plano onde comunamos, esse plano para nós, um plano comum. E esse plano então, ele precisa desse sentido, que é o sentido que está num desdobramento daquele sentido dos princípios do SUS. O SUS não se sustenta como uma abstração e só se efetiva por meio de mudanças nas práticas concretas dos modos de fazer atenção, modos de fazer gestão dos processos de trabalho nas práticas de saúde. Mas como garantir então a implantação disso que está garantido no texto legal, disso que está estabelecida na forma da lei? Realizar essas mudanças dos processos de produção de saúde exige para nós entender a necessária mudança nos processos de subjetivação. Ou seja, os princípios do SUS, eles se encarnam necessariamente em experiências concretas, a partir de sujeitos concretos, que transformam a sua própria existência em sintonia com a transformação das práticas nos serviços. Apostar então em uma política nacional de humanização do SUS é então estar definindo humanização como essa valorização desses processos de mudança, que são a um só tempo mudanças das práticas e mudanças dos territórios existenciais, mudanças das posições subjetivas, mudanças de subjetividade. Qual é o sentido então para nós de humanização? Que humanismo a PNH está defendendo? Por humanização, não estamos entendendo, não queremos definir a humanização como a valorização do homem bom, de um bom homem. Quem seria esse homem bom? Seria esse trabalhador que se sacrifica? Seria esse usuário que não reclama? Seria esse gestor que não tensiona? Seria então um homem bom porque um homem ideal? Humanização não pressupõe idealização do humano, mas pressupõe, ao contrário, um outro humanismo. Nós não queremos dar uma definição negativa de humanização, aonde a humanização se definisse em contraste com aquilo que frequentemente identificamos nas práticas de serviço como atos desumanos. Não nos interessa demonizar os trabalhadores. Não há trabalhador desumano, há condições precárias de trabalho. Daí humanização não pode ser caça ao desumano, mas tem que ser afirmação de novos processos de subjetivação que garantam a produção de novos atores, sujeitos protagonistas e corresponsáveis pelas práticas de produção de saúde. Queremos então definir positivamente a humanização. Falamos de um outro humanismo porque estamos apostando em um outro homem. Isso é, estamos apostando na nossa mudança, na transformação nossa enquanto trabalhadores e usuários do SUS. Humanização é, portanto, a estimulação desse processo de transformação de si. É um processo de transformação de si e do outro na constituição de um novo modelo de atenção e um novo modelo de gestão. Transformação das práticas de saúde em sintonia com a transformação dos sujeitos. É preciso então partir da experiência concreta desses sujeitos, práticas concretas, situadas em um contexto que é levado à frente por sujeitos concretos e que, porque são concretos, são sujeitos diferentes, são sujeitos heterogêneos. Desidealizar, portanto, o humano faz da humanização uma estratégia de interferência nas práticas, levando em conta que esses sujeitos concretos são capazes, quando mobilizados coletivamente, a transformar a si em sintonia com a transformação das práticas. Trata-se então de investir na produção de outras formas de interação entre os sujeitos que constituem o sistema de saúde.
desse sistema, usufruem e nele se transformam. O desafio, então, inaugural da PNH foi pensar o humano nesse plano comum, nesse plano que é constituído coletivamente, incluindo a diferença dos homens, sobretudo a diferença desse homem qualquer. Eis então o que eu entendo ser o desafio da equidade, palavra que deriva então do latim equitas, que no discurso jurídico quer dizer reconhecimento imparcial do direito de cada um. E o que significa equidade no âmbito das práticas de saúde? O que significa equidade quando estamos falando de SUS? Significa a defesa do direito de cada um à saúde. Isso é um problema, porque a equidade é um dos princípios do SUS, princípios que desdobram o enunciado legal da Constituição de 88. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. Pois se a saúde é direito de todos e dever do Estado, é essa noção de todo que se desdobra em 3 sentidos, conferindo essa base legal do Sistema Único de Saúde. Que sentidos? Que desdobras? Primeiro sentido, direito de todos significa dizer que todos têm acesso, todos devem ter acesso aos bens de saúde. Significa dizer, portanto, universalidade do acesso. Direito de todos à saúde significa dizer também direito a toda a saúde entendida na sua complexidade, na sua totalidade, na totalidade da vida humana, saúde, moradia, saúde, trabalho, saúde, cultura, saúde, paz. Portanto, é preciso entender esse direito como direito integral, a integralidade do sistema de saúde. Mas tal direito, assentado na noção de todo, ele não pode ser menos o direito de um qualquer. O grande desafio do SUS é o de legislar para todos, garantir o acesso a todos, o que não pode ser feito sem regras, normas, procedimentos gerais. No entanto, é preciso garantir o direito de qualquer um, mesmo desses que se situam à margem da sociedade, que não se adequam às regras gerais, que não se adaptam ao padrão, que parece ser o padrão de todos. O SUS é o direito de todos e direito de qualquer um, pois universal, ele não pode excluir o que não é conforme ao padrão geral. É preciso então garantir o direito das minorias, o direito dos quilombolas, dos índios, o direito dos homossexuais, dos transexuais, dos moradores de rua, o direito dos doentes mentais, dos encarcerados, dos ribeirinhos, o direito dos drogaditos. Isso é um grande desafio. A produção brasileira, no campo da saúde, ela se faz frente ao desafio de toda uma população que é marcada por uma grande heterogeneidade. Não somos iguais, não somos todos iguais, embora deva haver equidade nas ofertas do Sistema Único de Saúde. Como então realizar um Sistema Único de Saúde? Como fazer então uma política de saúde que seja efetivamente pública, que seja para todos e para qualquer um? O HumanizaSUS foi criado em 2003, atento ao desafio da construção de uma política pública tomando a saúde como bem comum, isso é, como bem para qualquer um. Tal aposta, ela retoma o movimento da reforma sanitária, sabendo que os consensos que foram produzidos por esse movimento, eles não puderam cessar as disputas de sentido, nem tampouco conseguiram conquistar efetivamente o acordo social. O SUS, ele é política de Estado. Política de Estado porque assentado na Constituição. Embora a sociedade brasileira não tenha assumido completamente a saúde como um bem público. Como avançar nas conquistas democráticas do SUS
sem um acordo social. A condução das reformas previstas pelo SUS ficaram a cargo de uma ação preferencialmente da máquina do Estado, tendo havido uma expressiva diminuição dos movimentos sociais da saúde. E se o Estado é o responsável principal pela implementação das mudanças, o modelo de saúde pública, ele fica comprometido frente à onda neoliberal. Uma onda neoliberal que vulnerabiliza o SUS na medida em que gera uma crise de financiamento e na medida também em que impõe mudanças do papel do Estado. A PNH entendeu que realizar sua tarefa obrigava necessariamente a uma aposta metodológica. Princípios metodológicos. Afirmar princípios metodológicos. Princípios metodológicos que indicariam um modo de fazer. Um modo de fazer em sintonia com a missão do SUS. Porque os princípios do SUS já foram pactuados, havendo um relativo consenso no que diz respeito a eles. E, portanto, no que diz respeito ao que deve ser feito. Os princípios do SUS nos indicam o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Universalidade do acesso deve ser feito. Integralidade do sistema de saúde deve ser feito. Equidade das ofertas do SUS. Mas resta um fosso entre o que deve ser feito e que está atestado no discurso legal e a prática concreta. Fosso esse que só pode ser vencido com um modo de fazer, ou seja, com indicações metodológicas. A PNH, portanto, afirma princípios metodológicos. E esses princípios metodológicos, eles são basicamente dois. É a transversalidade e a indissociabilidade entre atenção e gestão, entre clínica e política. O conceito de transversalidade. O que é o conceito de transversalidade? O que ele nos indica? Qual é o modo de fazer que ele nos convoca? Nos convoca a um modo de fazer que altera o padrão comunicacional nas instituições. Nossas instituições, elas estão tradicionalmente marcadas por um modo de se comunicar. E qual é esse modo de comunicar? Os diferentes são colocados numa organização vertical. Fala quem pode e obedece quem tem juízo. Os diferentes se organizam num modo de comunicação que é hierárquico. E os iguais? Os iguais se comunicam, mas se comunicam num outro plano, num plano horizontal, aonde igual só fala com igual, fazendo aquela comunicação uma experiência corporativa. A aposta é produzir um embaralhamento dos eixos tradicionais de comunicação, o traçado de um terceiro eixo, que permita, portanto, a lateralização dos diferentes. Pegar a prática que é comum dos iguais e fazê-la atuar ali no plano da diferença. Os diferentes colocados lado a lado. E o modo de fazer disso é a roda, né? O modo de fazer isso é uma certa dinâmica de lateralização que Gastão chamou de roda. É apostar, portanto, nesse modo de fazer como um princípio metodológico que necessariamente quebra o padrão hegemônico de organização da comunicação nas instituições. E esse outro modo é um modo que faz circular a palavra. E fazer circular a palavra é fazer circular o sentido. E fazer circular o sentido é fazer circular o poder. Não é acabar com o poder. É produzir certos efeitos de deslocalização do poder. É fazer aparecer a dimensão potência do poder. É atiçar a dimensão potência do poder. Não demonizar o poder, mas afirmar que esse poder ele pode ser deslocado numa dinâmica de circulação. É o que a gente chama de cogestão. E se é assim, se essa circulação ela altera não só os modos de dizer, mas altera também as práticas de gestão, esse princípio da transversalidade ele se desdobra necessariamente num outro princípio, que é o princípio da inseparabilidade entre o modo de cuidar, o modo de assistir, o modo de atender e o modo de gerir os processos de trabalho. Clínica e política são inseparáveis.
clínica e política são indissociáveis como princípio metodológico. Sendo assim, a gente aposta na transversalidade, aposta nessa lateralização e entende que a gente não pode alcançar esse outro plano comunicacional sem processos de transformação do próprio trabalho, sem transformar os processos de trabalho. O princípio da transversalidade, portanto, ele convoca uma certa alteração do nosso modo de gerir. E alterar o modo de gerir é então entender que para gerir tem que haver, para haver gestão, tem que haver gestação, tem que haver criação, tem que haver um certo experimentalismo. Esse experimentalismo que foi próprio desse movimento suzista, que fez avançar práticas de mudança. Esse experimentalismo, então, que a gente acredita que nos garantirá um outro modo de cuidar e um outro modo de gerir. Operar, então, a transversalidade é considerar nessa circulação a constituição de um plano comum, comunicação como esse plano comum, um plano comum em que toda a realidade se comunica. Esse plano, ele tem uma dinâmica, e essa dinâmica, por definição, é uma dinâmica sem centro, é uma dinâmica acêntrica. E o que é um sistema sem centro? Um sistema sem centro é uma rede. E a rede não tem centro. A rede tem o quê? A rede tem nós. Nós somos a rede. E se nós somos a rede, se a rede se constitui por essa dinâmica hiperconectiva, coloca-se necessariamente para nós, né, essas diferentes dimensões da rede, sem as quais a construção de uma política pública perde toda a sua potência. Rede de serviços, né, e de equipamentos, de dispositivos, sem dúvida, o sistema de saúde, rede de trabalhadores, as equipes multiprofissionais, mas também rede social, rede que transforma usuários e familiares em ator protagonista no SUS, mas também rede social que organiza o movimento dos trabalhadores, que faz os trabalhadores também corresponsáveis nesse processo de transformação. Então, rede de trabalhadores, rede social, rede sistema de saúde. Isso, então, é um modo de fazer funcionar a política pública. É um modo reticular, um modo rizomático de fazer a política acontecer, se capilarizando nos sócios, de alguma maneira se dissolvendo como essas instâncias superlocalizadas dentro da máquina, produzindo um certo reencantamento concreto, fazendo aparecer ali, na ponta, onde o processo de produção de saúde acontece. Quando falamos de rede, falamos então desse sistema, né, que no lugar de centro, ele tem uma dinâmica coletiva, uma dinâmica de corresponsabilidade. O SUS requer, portanto, participação. O tema da participação, ele se torna para nós um tema fundamental e nos convoca então a assumir um outro lugar, um lugar então de sujeitos que não só sofrem normas, né, não só são convocados a assumir o lugar do sujeito que institui normas, mas também que controla a sua realização, a sua execução. A conexão em rede, portanto, é fundamental quando nós nos propomos a gerar e a gerir coletivamente os modos de lidar com a saúde. Daí a importância dessas estratégias de participação, sejam as que se realizam nos espaços institucionalizados, como os conselhos de saúde, sejam aquelas que se realizam em espaços não institucionalizados, que se realizam, portanto, como formas de participação emergentes, como coletivos emergentes. Nesse sentido, a PNH, ela afirma a importância desses movimentos emergentes, desses espaços de participação, espaços que vão vivendo processos de institucionalização, mas que muitas vezes não estão ainda institucionalizados, e por isso não menos potentes, e por isso talvez mais potentes. Enquanto política pública, portanto, o Humaniza SUS, ele só pode se realizar em conexões de redes. Rede de trabalhadores e usuários,
rede de trabalhadores das diferentes categorias profissionais, redes formais e informais, que ligam trabalhadores, que ligam trabalhadores gestores, que ligam trabalhadores usuários. Esses são os coletivos emergentes. Trata-se então de investir na produção de interação, uma interação transversal, uma interação que coloca lado a lado aqueles que realizam e usufruem ao mesmo tempo do SUS. E o mapeamento, a visibilidade desse coletivo em rede, a promoção desses intercâmbios, dessas conexões, o fomento então desse sujeito plural, desse sujeito coletivo, deve ser entendido como nossa meta prioritária. Daí a importância de um coletivo nacional ampliado, que a Rede Humaniza SUS dá realidade, que a Rede Humaniza SUS encarna, que a Rede Humaniza SUS faz aparecer. Mas se o coletivo da PNH, ele se amplia, e ele se amplia em uma escala que é uma escala vertiginosa, que é num exponencial, é o exponencial de uma rede hiperconectiva. Se a PNH se institucionaliza como ideário, e não só como ideário, mas ela se institucionaliza também como uma caixa de ferramentas do SUS, se somos hoje em torno de 80 consultores no Ministério da Saúde comprometidos em fazer acontecer a política, se multiplicamos a política através de processos de formação de apoiadores institucionais, é porque então podemos enfrentar problemas que nos foram colocados. Que problemas? A ampliação da clínica, através da noção dessa rede de trabalhadores, equipes multiprofissionais de referência. Que problemas? Problemas da cogestão, a criação de coletivos de cogestão, os grupos de trabalho de humanização, as câmaras técnicas de humanização. Que problemas? A humanização do espaço do cuidado, através de projetos cogeridos de ambiência. Que problemas? Problemas do acolhimento, o acolhimento dos usuários, através da qualificação da porta de entrada, através da classificação de risco e de vulnerabilidade. Que problemas? O problema da defesa dos direitos, o direito dos usuários, através da implantação de visita aberta, através da defesa do direito do acompanhante. Esses são alguns problemas que puderam ser enfrentados, problemas que a gente encontra uma diretriz metodológica para resolvê-los. No entanto, mais do que resolver problemas, uma política se amplia colocando-se novos problemas, enfrentando novos problemas. Eis então que o tema da institucionalidade e da sustentabilidade da Política Nacional de Humanização se coloca para nós como o grande problema atual. Um novo problema. Um problema que não poderia ser pensado antes desse momento. E um problema que não poderá ser pensado senão nesse momento, em que o Coletivo Nacional Ampliado se reúne, em que os trabalhadores são convocados para a gente inventar, para a gente gerar uma solução, gerar pelo menos uma diretriz para dar conta desse problema. Que problema? A institucionalidade da PNH. A PNH, ela foi construída não apenas por estes que assumiram essa tarefa dentro do Ministério da Saúde, mas também por um conjunto cada vez maior de trabalhadores e usuários que, tocados pelas experimentações da humanização, forçaram a sua institucionalidade. A Regina Benevides, ela disse, e eu estou citando ela agora, há uma institucionalidade que se dá por nós e há uma institucionalidade que se opera apesar de nós. Muito bem. E o que fazer com isso? Como lidar com essa institucionalidade apesar de nós? Além disso, há uma dupla face dessa institucionalidade. Há uma face que desejamos. E é preciso dizer que há uma face que tememos. Queremos um processo sempre inacabado de institucionalização. A gente não teme a institucionalização, mas tememos o instituído. Há uma face instituída da institucionalidade. E isso é preciso ser enfrentado. Tememos, portanto, essa cristalização
da Política Nacional de Humanização na sua face instituída. Bom, nós crescemos muito desde 2003 e tal crescimento nos traz problemas que precisamos enfrentar como desafios. Eu gostaria então de colocar 4 desafios para terminar, que eu entendo serem os desafios que essa grande ágora, que essa praça, né, e que as rodas que vão se desdobrar a partir daqui possam nos ajudar a enfrentar. Que desafios são esses? O primeiro desafio eu queria chamar de desafio metodológico. A PNH ela cresce, isso significa dizer que crescem as demandas. Demandas feitas à PNH. Demandas por alteração das práticas de saúde, considerando essa dimensão continental do país. As novas demandas colocadas, por exemplo, pelo PAC Saúde, elas exigem um crescimento exponencial da política. Esse crescimento impõe uma amplitude que eu vou chamar de uma amplitude extensiva para uma política que apostou desde o início em práticas de intervenção intensivas. Há aqui um tensionamento entre uma demanda que é extensivista e um modo de fazer que é intensivista. Fazer apoio institucional, criar coletivo, fomentar protagonismo, fomentar corresponsabilidade, formar, pressupõe intervenções intensivas. A PNH desenvolveu uma grande habilidade de fazer apoio intensivo, fazendo intervenções que são como que mergulhos no cotidiano do serviço de saúde, co-construindo com os trabalhadores desvios inventivos em suas práticas. Vivemos um impasse quando a institucionalidade da política lhe impõe ações extensivas. Eis então o desafio metodológico: como conciliar o modo de fazer intensivista com demandas por resultados extensivos. Segundo desafio, o desafio da complexidade. Alterar as práticas de saúde significa para nós transformar os fenômenos cotidianos dos serviços de saúde. Isso implica transformar os indicadores de saúde, indicadores que estão diretamente relacionados com os problemas na ponta, os problemas da prática cotidiana dos serviços de saúde, as filas, a descontinuidade nos tratamentos, a dificuldade de acessar os serviços, a baixa responsabilização pelo cuidado. No entanto, nós sabemos que não se consegue fazer essas mudanças dos indicadores, não se consegue fazer a mudança dessa face fenomênica do sistema de saúde sem que necessariamente possamos mudar essa dimensão estrutural. Para que essas mudanças sejam duradouras, é preciso mudar os modelos de atenção e de gestão. A PNH tem como aposta alterar modos de organização dos processos de trabalho para alterar modos de cuidar. Portanto, sem discussões e propostas que visem as políticas estruturantes do SUS, sem problematização dos modelos hegemônicos nas práticas de saúde, a PNH ela corre o risco de se tornar uma política instituída e funcional do SUS. Como então sustentar a complexidade da tarefa da PNH, considerando toda a dimensão estrutural das políticas instituídas do SUS e a transformação dessa face fenomênica, essa face onde aparecem os indicadores de saúde? Como garantir um movimento que a um só tempo altere a face fenomênica e produza modificações nessa dimensão estrutural do Sistema Único de Saúde? Terceiro desafio, o desafio político. Dizer que as mudanças dos modelos de saúde pressupõem mudanças subjetivas dos trabalhadores e dos usuários do SUS é defender, portanto, a inseparabilidade entre produção de saúde e produção de subjetividade. E se é assim,
a agenda de mudanças do SUS pressupõe articular necessariamente duas dimensões da política. Uma dimensão que eu vou chamar então de dimensão macropolítica, que envolve mudanças nas instâncias de gestão do SUS, nos programas do Ministério, das secretarias estaduais e municipais, dos projetos institucionais dos serviços, dos hospitais, das policlínicas, dos postos de saúde. Vamos chamar então isso de dimensão macropolítica do sistema. Mas não adianta mudar essa dimensão macropolítica sem que possamos fazer mudanças que eu chamaria então de micropolíticas. E o que seriam essas mudanças micropolíticas? Seriam essas mudanças subjetivas, essas mudanças, esses deslocamentos subjetivos, a alteração da posição subjetiva daqueles que fazem acontecer na prática concreta o Sistema Único de Saúde. E o tempo, a temporalidade de cada uma dessas dimensões da política é diferente. O tempo da macropolítica é um tempo rápido, é um tempo dos prazos eleitorais, é um tempo da dinâmica flutuante das coligações, é um tempo das curtas durações, de 4 em 4 anos, né? Há uma excansão, né? Se faz o ritmo da temporalidade da macropolítica. O tempo dos movimentos micropolíticos é de um ritmo mais lento e com passadas mais vagarosas para mudanças de longa duração. São duas temporalidades que não podem ser assumidas isoladamente. Não podemos pensar em mudanças humanizadoras das práticas de saúde sem considerarmos essa polirritmia, essa dupla temporalidade. A PNH, portanto, não pode se realizar sem estar com um pé na macropolítica e um pé na micropolítica. Como então, terceiro desafio, conciliar agendas macropolíticas com as necessidades de mudanças micropolíticas? E o último desafio, talvez o desafio mais forte, vamos chamar de desafio da dissolvência. A humanização do SUS, desde 2013, ela se afirma não como um programa, mas se afirma como uma política. E não se trata aqui apenas de um jogo de palavras, mas de um investimento desejante na construção do Humaniza-SUS como política pública. O desafio maior, portanto, sempre foi o de manter a política num certo limite da máquina do Estado. Ali aonde a máquina do Estado se encontra com o que é fora dela. O desafio, então, é aproveitar essa posição limítrofe, essa posição na borda, para agenciar as oportunidades para a criação de políticas públicas. Bom, nós estamos na máquina do Estado. O SUS é política de Estado e o Humaniza-SUS é política de governo. Sim, porque nós somos também política de governo. Criar condições para a efetiva capilarização do Humaniza-SUS, isso é, criar condições para a sua efetiva tradução no concreto da experiência dos sujeitos que realizam o SUS, implica processos de mudança, e esses processos de mudança, eles se dão a partir de determinados atores. Quem são os atores? Tal aposta, ela necessariamente tem que fazer com que esses atores, eles possam se confundir com os trabalhadores e os usuários do SUS. Isso significa, então, que a realização efetiva do projeto do Humaniza-SUS pressupõe uma dissolvência da PNH como lugar instanciado dentro da máquina do Estado, para poder aparecer corporificado nas práticas concretas dos sujeitos produtores de saúde. Nesse sentido, a humanização não se realizará como política pública enquanto não puder prescindir efetivamente da ação exclusiva do Estado. A sustentabilidade da política exige que possa haver, portanto, uma descentralização
Uma descentralização que é uma corresponsabilização. Uma corresponsabilização que é transferência. Transferência de responsabilidade do nível ministerial para os estados e municípios, para os serviços, para os trabalhadores, para os usuários. Uma progressiva transferência, que a gente chamaria então de dissolvência da PNH. Como construir então? O quarto desafio é esse: como construir uma progressiva dissolvência da PNH enquanto núcleo estratégico do Ministério da Saúde. Bom, a direção a nos orientar para esses 4 desafios, eu acredito ser o coletivo da PNH. A discussão da institucionalização da política, a discussão da sua sustentabilidade, se faz na forma de uma aposta nesse coletivo. Nós temos acumulado uma grande experiência, uma experiência muito rica no que se refere às conformações do coletivo, os modos de grupalizar, as práticas de circulação da palavra e do poder entre trabalhadores e usuários. A partir do grande investimento que fizemos desde 2006, nos processos de formação, a política ela ampliou muito o seu coletivo, a partir da incorporação desses trabalhadores que passaram pelo processo intensivo de formação e intervenção. Com a rede HumanizaSUS, o coletivo nacional ele se ampliou muito, ganhando institucionalidade como o sujeito, esse sujeito plural que interfere nos rumos da política. Para atingirmos então essa situação de uma efetiva capilarização da política, uma efetiva realização de uma política pública de saúde que seja a humanização do SUS, nós temos ainda que trilhar um bom caminho, certamente. E é por isso que a gente está aqui hoje reunido. E é por isso um certo entusiasmo, uma certa alegria, malgrado dos percalços, as dificuldades. É sempre difícil, né? É sempre difícil a defesa do público, mas não é menos alegre. E é dessa alegria que nós queremos nos fazer valer. É dessa alegria que nós temos certeza que nós vamos animar nossas rodas. Hoje, em torno desse eixo 1, o SUS como o desafio da equidade, como a produção de saúde em rede e como a criação de um outro humanismo. Eu estou aqui para convidar e para dizer que me sinto convidado a estar com vocês no enfrentamento desse desafio, que eu tenho certeza que no mínimo será muito alegre. Valeu, galera. Obrigado. Alô? Enquanto a gente vai preparando aqui para fazermos a abertura oficial do nosso seminário, Edu, vem cá um pouquinho. Eu queria agradecer muito ao Edu, ele está dando autógrafo. Eu queria agradecer muito a Edu, e na correria aqui da troca da nossa programação, a gente não pôde fazer a apresentação adequada do Edu, e eu queria fazer agora, porque talvez nem todos o conheçam pessoalmente, né? O Edu é uma das pessoas muito citadas, né, pela sua produção conosco e sua produção independente como professor e acadêmico. Edu é um dos criadores da Política Nacional de Humanização, um dos fundadores, e eu tive a honra nesse período que estou coordenando a Política Nacional de Humanização, contar e conto com apoio sempre alegre, inteligente
e motivador do Edu. Edu, mais uma vez, obrigado por tudo. Senhoras e senhores, para darmos continuidade aos trabalhos do segundo Seminário Nacional de Humanização, convidamos para o dispositivo o senhor coordenador da Política Nacional de Humanização, Dário Frederico Pache. O senhor representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, José Enio Servilha Duarte. O senhor representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso Silva. O senhor presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior. O senhor representante da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Renato Tasca. E o senhor secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, que neste ato representa o senhor ministro de Estado da Saúde, José Gomes Temporão. Senhoras e senhores, neste momento será executado pela cantora World Music e funcionária do Ministério da Saúde, Tereza Lopes, o hino nacional brasileiro, com acompanhamento do violonista Amilcar Paré. Ouviram do Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade com
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. De 5 a 7 de agosto, em Brasília, Distrito Federal, acontece o 2º Seminário Nacional de Humanização, trocando experiências, aprimorando o SUS. A ideia e o desejo de se promover um amplo debate sobre a humanização do SUS nascem com a própria criação, em 2003, da Política Nacional de Humanização. É claro que, decorridos 5 anos, as motivações e interesses para a sua realização foram se alterando, pois uma marca do Humaniza SUS é se constituir
como uma política aberta, porque dialoga ininterruptamente com o SUS, seus sujeitos, suas construções, seus avanços e seus desafios. Este diálogo imprime à PNH mudanças e assim ela vai se alterando, acolhendo e incorporando novos elementos. Neste período, porém, permaneceu a convicção de que não se constrói e fortalece uma política pública sem a inclusão de sujeitos, sujeitos no plural, sujeitos no singular. Incluir não pode ser um discurso da moda, e o desafio é a sua afirmação como uma prática política. Em outras palavras, nestes 5 anos, alteraram-se no tempo as motivações, mas permaneceu irremovível como opção política e como método incluir sujeitos e travar diálogos. Assim, este seminário se coloca como uma estratégia entre tantas que a política tem utilizado para divulgar e debater sobre as mudanças feitas no SUS, na perspectiva de consolidá-lo como política pública inclusiva e solidária. É a segunda vez que a Política Nacional de Humanização reúne um contingente maior de autores e atores do SUS nesta tarefa. Neste momento, será exibido uma vinheta, trocando experiências, aprimorando o SUS. Neste momento, fará uso da palavra o senhor coordenador da Política Nacional de Humanização, Dário Frederico Pache. Tem água perto? Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É uma honra e um prazer estar com vocês no nosso 2º Seminário Nacional de Humanização. Queria cumprimentar o Dr. Beltrame, secretário da SAS, Ministério da Saúde, nesse ato representando o senhor ministro José Gomes Temporão. Queria cumprimentar meu amigo Enio, representando aqui o CONASEMS, Francisco Júnior, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Renato Tasca, seja bem-vindo, representando a OPAS do Brasil, e Dr. Jurandir, representando o CONASEMS. Quando tomamos a tarefa de humanizar as práticas de atenção e de gestão do SUS, não nos mobilizamos para construir estratégias de combater aquilo que poderia ser tomado como seu oposto, práticas desumanizantes e desumanizadoras. Movimentos nessa direção poderiam viabilizar uma política moral e moralizante de busca de culpados. Nesta direção, muito provavelmente, teríamos forjado uma humanização no SUS sem a produção de novos sujeitos. Senão, sujeitos
que passariam a adotar comportamentos e atitudes pelo constrangimento da regra, pela imposição do que lhe é externo. Quando no SUS tomamos a perspectiva da humanização, foi para afirmá-la como um valor do cuidado e da gestão na saúde. Valor substantivo, intrínseco, da ação de homens e de mulheres no campo da saúde. Valor que rege, ilumina e que dá orientação às ações para a afirmação de uma certa ética, a ética de colocar em primeiro plano os sujeitos, as pessoas. Isso eu aprendi com o professor Gastão. Assim, toda a dificuldade e delicadeza que a tarefa nos trazia e nos traz era evitar a tentação de afirmar como deve ser, que modificamos e substituímos como fazer. Como fazer para que a humanização, como valor ético-político da gestão e do cuidado, fosse experimentado de forma extensiva na rede SUS. A partir de então, estava exposto a tarefa da Política Nacional de Humanização: construir modos de fazer para que o universo da rede SUS e seu enorme contingente de usuários, trabalhadores e trabalhadores investidos da figura de gestor passasse a experimentar novas possibilidades de manejo das tensões e das alegrias no cuidado e na gestão. O SUS reclamava à época, e eu me refiro aqui ao ano 2000, na 11ª Conferência Nacional de Saúde, por princípios metodológicos que indicassem, então, certo modo de fazer. Fomos buscar este certo modo de fazer nas próprias experimentações do SUS, naquilo que passamos a denominar o SUS que dá certo. Em 2004, por ocasião do prêmio Davi Capistrano, pudemos constatar a força das experiências empíricas do SUS que dá certo. E o SUS que dá certo se propõe a um modelo de experimentação baseado na inclusão. Portanto, obra coletiva. Talvez este seja um dos principais ensinamentos que o movimento SUSista, como temos denominado, nos tem proporcionado, que é o seguinte: quanto mais coletiva for a experimentação, mais e melhor sustentado serão os seus resultados. Assim, humanização é inclusão. Humanização como método, como modo de fazer inclusivo, emerge da tradição reformista brasileira no campo da saúde, que se nutre e que se funda, e não esqueçamos jamais isto, de uma luta radical contra qualquer forma de autoritarismo, contra o centripetismo, a luta contra um centro que ao mesmo tempo controla e que expulsa aquilo com o qual não se identifica. Humanização é uma aposta ética na criação desde a diversidade. Inclusão, na perspectiva democrática, significa acolher e incluir a diferença, as diversidades. Diversidades da manifestação do vivo, da heterogeneidade do humano. E isto não é tarefa fácil. Certamente, para um gestor, incluir o trabalhador na gestão, na perspectiva de não manipulá-lo, é desafiante. Provocar em usuários atitudes na direção da construção de maior autonomia no cuidado de si é trazer para a relação clínica um sujeito que disputa conosco o cuidado. Incluir é, pois, tomar a perturbação da inclusão como matéria-prima para construir modos de gestão afinados com interesses coletivos e práticas clínicas mais aproximados com experimentações singulares. Inclusão do outro para diferir, para a produção do comum, como bem disse Edu aqui antes, orientado por premissas éticas, porque não basta incluir, a inclusão tem que ser orientada. E esses pressupostos éticos do próprio SUS e daquilo que a humanidade constituiu como base da ação humana: a solidariedade, o compartilhamento, a cooperação, a justiça, a não discriminação. Para a PNH, a política de humanização, estas direções tomam sentidos clínico-políticos: acolher, democratizar a gestão, ampliar a clínica, valorizar o trabalho e o trabalhador,
garantir direito dos usuários e cidadãos nos processos de atenção à saúde. Incluir, todavia, não de forma passiva, não somos inocentes, ou por uma aderência à crítica com aquilo que o outro traz de si, mas por uma ação que temos dito de clinamen, de produção de desvio com o outro, para produzir deslocamentos sem os quais a produção do comum não se faz. O movimento de inclusão na direção do comum é o motor da vida social. É movimento sem o qual a vida plasma sob o sombrio contexto do dado, do definido, do constituído, onde tudo já está decidido. E quando se assume o dado como imutável, sobretudo em contextos de injustiça social, que ainda é muito forte em nosso país, tomar o dado como certo é deixar aflorar sem qualquer constrangimento o mesquinho, a barbárie e a exploração. No campo do cuidado, isso permitiria experimentações inomináveis, porque atentariam contra a vida, contra a dignidade humana. Humanização é assim, propositura para a criação. Criação de novas práticas de saúde, de novos modos de gestão, tarefas inseparáveis da produção de novos sujeitos. Humanizar é, pois, tarefa de tornar os homens e mulheres mais capazes de lidar com a heterogeneidade e por sua demasiada condição humana de querer e desejar, ser gente a querer, reinventar a vida, criando condições para a emergência do bem comum. Esta é a nossa aposta ética, esta é a nossa aposta política para o SUS. O seminário que estamos aqui organizando e começando hoje é ser coerente com esses pressupostos da humanização. Acolher a diversidade, que eu vejo aqui, nessas 1.100 pessoas que estão sentadas, construir espaços de ampliação da superfície de contato entre nós, como esta imensa roda que estamos chamando de Agro-Humanização, vibrante e encantador, e certamente desafiador. Planejamos esse seminário sob essa perspectiva, permitir ao máximo que as pessoas possam se manifestar. Foi também um seminário concebido a muitas mãos e envolvemos dezenas de pessoas para pensar a concepção geral e cada um dos espaços em particular. O pequeno grupo de coordenação do seminário do Ministério da Saúde foi orientado e apoiado incontestavelmente por um grande coletivo, o coletivo da PNH e suas mais diversas ramificações, movimentos que temos chamado de coletivos ampliados da política de humanização. A todos vocês, eu queria, em nome da coordenação da política, agradecer, senão esse seminário seria apenas mais um seminário. E nós, qual é a aposta que fizemos nesse seminário que justifica investimento de energia, investimento de afeto e investimento de dinheiro no SUS? Que este evento marque um certo modo de conceber encontros em espaços mais heterogêneos e amplos. Com isso, estamos colocando o desafio de fazer seminários com menos conferencistas, com menos palestrantes e com mais de nós falando. E utilizando companheiros que vão usar essa tarefa, porque temos muito o que trocar com esses companheiros que vão fazer conferências. Por outro lado, nós queremos mobilizar a cada um de vocês e suas redes para a experimentação crítica, sim, crítica, dos dispositivos da humanização e seus espaços de intervenção. E por fim, que esta grande roda aqui produza as secções entre nós para avançarmos na reforma sanitária do nosso país, pois ela não é uma tarefa de seus dirigentes apenas, é uma obra coletiva sem a qual as possibilidades de sustentação do SUS se reduzem a quase nada. Em 2004, quando nos reunimos pela primeira vez, éramos também um pouco mais de 1.000 pessoas, que compartilharam 15 oficinas e puderam conhecer 3.500 experiências compostas. Hoje, estamos aqui, numa mesma perspectiva, que é divulgar o ideário da PNH, mas acrescido substantivamente da dimensão da troca. Nesses 5 anos, nós inventamos muito, porque o SUS tem uma grande capacidade inventiva. Tivemos acertos, tivemos avanços, mas também tivemos dificuldades. Queremos compartilhar tudo isso, para que trocando possamos aprimorar o SUS. Nesse
seminário somos 1.200 pessoas e há uma lista, senhoras e senhores, de quase 3.000 companheiros espalhados por esse Brasil que não puderam vir e estão em lista de espera. A todos esses e alguns que estão me ouvindo agora, queria mandar um grande abraço. Além disso, nós tomamos, estou encerrando, mais 5 minutos estou encerrando, nós tomamos uma série de medidas para que os 26 estados e o Distrito Federal estivessem aqui representados e estão. Estamos aqui com quase 220 municípios. Estaremos envolvidos em 100 rodas de discussão, temos 450 pôsteres que estão expostos e um número maior do que esse que ficaram na lista de espera e que não puderam ser trazidos para cá por uma questão de logística. Nossa expectativa é que esse seminário, sobretudo pelas transmissões pela rede DataSUS e pela rede HumanizaSUS, é que um número expressivo de trabalhadores, usuários, docentes possam acompanhar pela internet. E essa inclusão já aconteceu antes do próprio seminário, pois mais de 8.000 pessoas leram, acessaram os documentos que nós postamos anteriormente, os documentos que os convidados colocaram. Enfim, este seminário mostra que a política de humanização está se inscrevendo como um movimento do SUS, afirmativo das suas proposições mais basilares, a democratização, a inclusão e a descentralização criativa e protagonista. A PNH tem-se constituído em uma firme e sólida estratégia de luta para a criação de um SUS cada vez mais solidário e inclusive justo. Espero que nesses 3 dias que a gente vai estar reunido, a gente possa compartilhar, trocar, divergir, e esse é o espírito da Política Nacional de Humanização. E para terminar, não parar de me atrapalhar com muito papel aqui, obrigado, senhor Danilo. Eu queria agradecer imensamente aos convidados que aceitaram o desafio de estar na roda. São 150 convidados, a todos vocês, muito obrigado. Eu queria agradecer também a toda a rede, as áreas técnicas, as secretarias, em nome dos seus dirigentes, trabalhadores do Ministério da Saúde, que aceitaram o desafio de estar aqui conosco e todas as áreas do Ministério que estão envolvidas. Muito obrigado a cada um de vocês. Agradecer também a vocês todos, cada um que está aqui, superaram, como foi dito por Tereza no início, um conjunto de dificuldades, e nós sabemos que elas só são superadas porque nossa capacidade militante desejante é maior do que as dificuldades que estamos encontrados. E essa é a construção do SUS. Por fim, eu queria agradecer imensamente ao ministro Temporão, que lamento não estar aqui, há pouco dizendo que teve que entrar numa audiência com o governador, estava vindo para cá e o governador só se passaria conosco aqui amanhã. E eu queria, de público, agradecer muito ao ministro Temporão, que tem apoiado muito a política nacional de humanização. O ministro Temporão tem tido coragem de pautar um conjunto de temas que certamente são temas que, se a gente tiver capacidade e ousadia de avançar, nós aprimoraremos ainda mais o SUS. Obrigado a todos, sejam bem-vindos. Nós ouviremos agora o senhor presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior.
todo o país, a nossa caravana de defesa do SUS. Já estivemos em 8 estados da federação, já estivemos em algumas regiões dentro de alguns estados, já estivemos em algumas cidades. Temos todo um calendário a ser cumprido até dezembro. E nessa caravana que nós estamos realizando, nós temos percebido que o tema da humanização da área tem sido recorrente. Para nós, de uma certa forma, até um pouco quanto surpreendente. Acostumados que somos às constantes reivindicações das demandas mais inovadora no nosso estado. Com as dificuldades que eu tenho tentado acompanhar essa proposta da nossa direção no hospital. Participei do primeiro momento mais geral e tive a oportunidade de contribuir num dos grupos que foram constituídos, onde eu afirmei que nós devíamos nos preparar para um paradoxo. Porque chegar para os trabalhadores de um hospital, chegar para quase 2.000 trabalhadores e dizer que está em curso uma proposta de democratização e de humanização da gestão, em tese, é uma proposta para ser aprovada por todo mundo. E eu fiz uma fala dizendo, mas não nos vamos iludir. Essa proposta, por incrível que pareça, e por mais paradoxal que possa parecer, vai ter dificuldades. Tivemos o segundo momento da semana passada. Eu pude participar, a Tereza é psicóloga, está construindo esse processo lá em Natal conosco. Eu pude participar do período da manhã, onde eu pude ouvir o relato dos desdobramentos do primeiro momento. E todos os relatos das pessoas que ficaram com a incumbência de construir debates dentro do hospital tinham uma coisa em comum: a resistência enorme das pessoas em contribuírem para que o processo pudesse avançar, pudesse acontecer. E por que isso acontece? É óbvio, pelas informações que foram colocadas pelos nossos trabalhadores, o grande elemento é a descrença em que a democracia possa acontecer de fato. Eu acho que tem outros elementos nesse debate também. Tem gente que está muito satisfeita com o atual estado de coisas, que interessa a alguns, porque tem um componente de desresponsabilização muito forte. Então, fica uma coisa que merece um debate mais aprofundado. O que é que está acontecendo? Eu estive em Belém do Pará ontem, participando de um evento muito interessante, ouvindo uma participação muito grande de usuários, quando uma usuária pegou o microfone, fez uma fala de aproximadamente 10 minutos, onde colocou o atendimento dos serviços de saúde da rede SUS no país no limbo, acusando os trabalhadores de serem desresponsabilizados, de atenderem sem humanização, de atenderem sem cuidado, e entendendo esse fato, entendendo essa prática como sendo pelo fato do SUS atender os pobres, e ela, como sendo representante legítima dos pobres desse país, era atendida de forma desqualificada então nos serviços públicos. Eu acho que, analisando essas nossas caravanas pelos estados da federação, e onde a humanização tem sido um tema muito presente, não dá para desvincular o debate de humanização de debates de cunho, inclusive, não só cultural, como ideológico. Eu estou convencido de que é impossível debater SUS sem debater humanização. É impossível viabilizar SUS sem viabilizar a humanização. Mas se nós não tivermos a competência e a coragem de fazer o enfrentamento com a cultura profundamente autoritária que norteia as relações sociais nesse país, não vai haver humanização e não vai haver sistema único de saúde. Há um sentimento quase que generalizado de profunda frustração e insatisfação das pessoas com determinados atores que até poucos anos atrás faziam parte dessa roda e que no momento que assumem posições de gestão, posições de mando, na visão de alguns se transformam
Eu tenho dito que não se transformam, se revelam. Porque nós somos profundamente autoritários. Nós somos formados numa cultura autoritária. Então não é surpresa nenhum determinados atores que sempre estiveram alinhados com a luta em defesa da reforma sanitária, no momento em que mudam um pouco do lado e passam a exercer funções de mando, funções de direção, aí assumem, aí revelam aquele lado profundamente autoritário que faz parte intrínseca da sua cultura e da sua formação. E se nós queremos ter humanização no SUS, se nós queremos ter humanização nas relações interpessoais e até nas relações políticas, não tem como viabilizar isso se não for através do combate ao autoritarismo que norteia a nossa formação, que norteia a nossa cultura. E para concluir, chamar a atenção para um item que no nosso entendimento tem relação direta com o autoritarismo. O Conselho Nacional de Saúde está deflagrando uma campanha nacional contra a impunidade, que, volto a insistir, tem sim relação direta com o autoritarismo. O sistema está sendo inviabilizado, o sistema está sendo em xeque pela absoluta impunidade que reina nesse país. Há um descomprometimento, há um descompromisso de determinados atores que têm poder de decisão e que têm ficado à margem de um debate mais qualificado, de um debate mais responsável. E quando, mesmo avaliando todas essas dificuldades, nós percebemos que as coisas estão acontecendo, que os movimentos estão acontecendo no país, Dário, e o meu estado é um exemplo, o Rio Grande do Norte, acabei de citar o exemplo do Hospital do Trabalho, nós temos certeza absoluta que é possível sim se contrapor a essa lógica conservadora, que é possível sim avançar na consolidação da reforma sanitária, que é possível sim avançar na consolidação plena do Sistema Único de Saúde. Eu tenho certeza absoluta também que esse momento que aqui está acontecendo pode ser um divisor de águas. Tivemos o primeiro, teve o seu papel, cumpriu o seu papel, começou a criar raízes, começou a criar atores que se multiplicam pelo país afora, e temos esse segundo que pode e deve ser, no nosso entendimento do Conselho Nacional de Saúde, o divisor de águas. E podem ter certeza de uma coisa: naquilo que nos couber, naquilo que for o nosso papel, naquilo que for a nossa responsabilidade, o Conselho Nacional de Saúde como um todo não vai fugir da sua responsabilidade. Estamos à disposição do movimento social, estamos à disposição dos gestores, estamos à disposição dos atores sociais, para que o Conselho Nacional possa ser um elemento importante, porque entendemos que isso não é favor nenhum, é responsabilidade e dever nossa, e esse é o nosso compromisso. Quero parabenizar todos vocês, desejar que todos tenhamos um seminário maravilhoso, que os frutos sejam aqueles que nós realmente merecemos alcançar. Eu vou ter que sair agora, Dário, eu tenho um compromisso que estava marcado para 11 horas, um congresso que está acontecendo no Hotel Nacional, mas eu tenho uma mesa aqui às 2 horas e com certeza estarei de volta, com muito prazer, para contribuir naquilo que nós pudermos contribuir. Um abraço a cada um de vocês e dizer do nosso satisfação. Nós ouviremos agora as palavras do representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, José Enio Servilha Duarte. Bom dia a todas e todas. A minha fala vai ser mais rápida que a do Júnior. É mais uma saudação, inclusive do nosso presidente Antônio Carlos Nardi, secretário de Maringá, que gostaria de estar aqui hoje, mas ele esteve em Curitiba ontem com o ministro, estará amanhã aqui, e tem problemas no município. Inclusive ele resolveu não suspender as aulas escolares, e tem que explicar isso para a comunidade. Então realmente está difícil ele sair do município hoje em relação a isso. É mais fácil suspender do que realmente manter e discutir com a comunidade por quê. Mas eu gostaria de fazer uma saudação para vocês, fazer uma saudação ao Ministério da Saúde, na pessoa do Beltrame, do Dário, dar parabéns por esse evento, que eu acho que é fundamental, como já foi colocado aqui pelo Dário e pelo Júnior. E só fazer uma sugestão, Dário, no terceiro seminário, a gente sentar lá também, em vez de sentar aqui no meio, nessa roda aqui, entendeu? A gente não precisa sentar no chão, entendeu? Mas ali a coisa seria melhor para nós do que a gente ficar exposto aqui, sentar lá também. Inclusive, acho que no nosso próximo congresso do Secretário Municipal de Saúde,
vou fazer esse sistema também, só que eles vão fazer. Então, realmente, a próxima vamos sentar lá também na arquibancada, também, junto com o coletivo, entendeu? Então, acho que isso é importante. Eu acho que o Ministério tem um papel importante, o Dário acho que está tendo um papel significativo. O Júnior, que acabou de sair aqui, é o representante da Controle Social, do Conselho Nacional de Saúde, e não é por acaso que 50% dos conselhos são de usuários. Quando foi feito isso, já se pensou na humanização, que são usuários realmente que são um fator fundamental nesse processo. Então, acho que o fato dos conselhos terem 50% de usuários é um papel importante. E acho que isso precisa passar para os usuários, inclusive. Nem todo usuário tem ideia desse papel dele nos conselhos, inclusive em relação à humanização. Eu acho que saudar aqui o meu amigo Jurandir, companheiro, parceiro aqui pelo CONAS da implantação da consolidação do SUS, e o Renato Tasca, que a OPAS vem apoiando muito o SUS, apoiando os ministérios, secretarias estaduais, municipais, e a OPAS acho que tem uma função de dialética dupla, não. Ela apoia a gente, mas também acho que tem muita experiência do Brasil nesse apoio para levar para outros países, inclusive. Eu acho que ver na programação desse evento, é verdade, a gente vai fazer uma revisão, uma revisita de todos os sistemas únicos de saúde. Eu estava dando lida, você aborda todos os aspectos. Eu acho que isso foi oportuno. Realmente nós precisamos reavaliar o sistema de saúde, porque a humanização está no DNA do SUS. O SUS só tem sentido se tiver um atendimento humanizado. Olha que a gente fala que o SUS é uma política pública das mais relevantes mundiais, certo? Porque ela dá cidadania à população, ela dá qualidade do atendimento, e a humanização faz parte desse processo. Então, eu acho que a gente fazer uma revisão do sistema de saúde, como eu acho que eu vi na programação, num sistema bem aberto, com rodas, com abertura para discutir, eu acho que vai ser um aspecto importantíssimo desse evento. Eu acho que a oportunidade de discutir todos os problemas que nós estamos tendo, e que são muitos os problemas que nós estamos tendo. Eu, há pouco, estava conversando com o Nelson aqui, e eu quero fazer um parênteses, uma vantagem, uma grande importância de um evento desse, a gente reencontra os companheiros, né? Eu já citei o Nelson e quero fazer uma saudação especial aqui ao professor Wagner Gastão Souza Campos, aqui presente, que eu fiquei encantado com a presença dele aqui, para ele voltar a trazer para nós o papel dele de formulador, agora só de formulador, não está na gestão, mas esperamos que ele volte para a gestão ainda, secretário de Campinas. Eu prefiro que ele volte para a Secretaria Municipal de Campinas, entendeu? Que eu preferência que ele volte para a Secretaria Municipal de Campinas, entendeu? Então, acho que a presença do Gastão aqui é fundamental, e outros companheiros aqui que a gente reencontra, eu acho mais importante. Mas essa discussão com o Nelson rápida é a seguinte: o SUS está em crise, tem outra proposta de outro modelo que não o SUS, entendeu? Então, eu acho que não, a minha visão é que não tem outra proposta. Agora nós temos que avançar com o sistema de saúde. Eu vi uma fala recente agora no evento da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, e uma pessoa lá, um operador, gente de operadora de plano de saúde, fez uma piada que eu fiquei muito irritado. Ele diz, falando que a saúde suplementar, aí ele fez um parênteses: será que é suplementar? Porque agora nós estamos gastando mais do que a área pública, então já deixamos de suplementar. Eu fiquei muito irritado com essa proposta, mas, por outro lado, é uma provocação para a gente. A gente vê por que nós estamos gastando menos que a privada. Provavelmente não foi eles que aumentaram, não. Acho que foi nós que diminuímos. Então, acho que nós temos que estar atentos, vamos fazer essa discussão. Eu acho que a controle da epidemia da gripe agora está mostrando a necessidade, a importância de ter um sistema de saúde organizado, e nós estamos dando resposta para isso. E a gente que está conduzindo esse processo, é suplementar mesmo, ele vai complementar, vai suplementar, não vai ser o ator principal, é a saúde, entendeu? Então, acho que essa é uma discussão importante que vai aparecer aqui. Nós temos que realmente colocar as nossas lideranças políticas, ainda não tão claro para eles que o SUS do Brasil tem que ser uma política de Estado mesmo, que é ilusão achar que saúde suplementar vai dar conta do sistema de saúde brasileiro, não vai dar conta disso, achando que a classe D migra para C e faz plano de saúde. Isso não vai resolver, certo? Nós temos consciência disso, mas nós temos consciência disso. A sociedade não tem ainda. Então, acho que esse é o papel importante nosso, que está no pacto da defesa do SUS, trazer a sociedade para essa discussão. Então, acho que nós temos muita coisa para estar fazendo nesse processo de estar consolidando o Sistema Único de Saúde. E acho que esse evento é importante. E uma coisa para terminar: quando eu vejo esse grupo de companheiros
entusiasmados, entendeu? Vibrando, entendeu? Representando o Brasil todo. Aqui tem trabalhador de saúde, tem usuários, tem representantes de conselhos. Acho que a maioria aqui está ligada ao município de alguma maneira, ou como trabalhador, ou como conselheiro, ou como gestor. Acho que a presença do município aqui é importante. Quando eu vejo esse coletivo, esse grupo aqui, eu fico com certeza que o SUS vai ser implantado no país, como nós imaginamos, como foi formulado na Constituição de 88, na Lei 880-80, e realmente vai ser um grande benefício para a população, um sistema de saúde que atende a população e, evidentemente, humanização. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar participando e vamos voltar à tarde aqui para continuar essa discussão também, entendeu? Neste momento, fará uso da palavra o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso Silva. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente saudar o doutor Beltrame aqui, o representante do ministro Temporão, que não pôde comparecer por motivos que o Beltrame deverá aqui trazer. Abraçar meu amigo Enio, secretário executivo do CONASEMES, com quem o CONAS tem feito uma parceria leal, franca, necessária, e que por essa parceria tem conseguido também contribuir para a evolução do Sistema Único de Saúde brasileiro. Queria abraçar meu amigo Renato Tasca, representante da OPAS, uma entidade que trabalha também conjuntamente com o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, aqui do Brasil, e especialmente abraçar o Dário pelo conjunto da obra, pelo trabalho como coordenador da humanização no Brasil e pela fala que fez aqui bastante coerente e que nos inspira a todos a seguir esse caminho. E eu queria pedir permissão à roda para destacar aqui a presença de duas pessoas pelas quais eu tenho muita admiração: o Nelson e o Gastão, porque os dois inspiram a gente, mas também encarnam a glória e o drama de serem gestor. E por isso eu tenho por eles esse enorme respeito e essa admiração que tem que ser dita, sabe, Gilson, para que possa encantar os outros, para que todo mundo se incorpore nessa luta e que possa seguir esse exemplo prolongadamente, para que o SUS possa tirar daí os nossos proveitos. A autonomia, o compromisso, a nossa vontade de fazer crescer o sistema nos dirige a algumas reflexões. E uma roda de conversa, como aqui vai acontecer e já está acontecendo, nesse segundo seminário de humanização, obviamente que vai trazer alguns pontos importantes que possam ser fortalecidos na construção do sistema e também colocar luzes sobre outros que possam estar travando esse crescimento. Todos os sistemas universais de saúde têm por obrigação passar por uma revisão pelo menos a cada 10 anos. Se nós discutirmos aqui e trazemos para cá essa necessidade de trabalharmos a humanização, obviamente que teremos que fazer uma análise sobre o sistema de saúde, o seu modelo institucional, como ele é operado, como se dá a gestão desse sistema, qual o papel do trabalhador, qual o direito e o dever do usuário, que papel tem o controle social nesse processo, e assim, de roda em roda, nós conseguimos aprimorar cada um desses princípios e trazer, mesmo com dificuldades que são de todas sabidas, evoluir um sistema que nos dá orgulho. Nós temos orgulho do Sistema Único de Saúde brasileiro. Precisamos fazer algumas perguntas, e aqui o Enio colocou claramente: se o sistema é único, por quê? Que de cada R$100 de gasto sanitário no Brasil, apenas 38 são públicos? Essa pergunta ela não pode escalar, e tem que se ter para ela uma resposta. O sistema brasileiro é único porque que apenas 38% do gasto sanitário é gasto público. Era assim? Está ficando assim?
vai continuar assim? O Gilson, que é o homem da economia lá do Conasems, pode ter algumas explicações a mais, mas isso nos angustia. Mas também não podemos colocar o foco apenas no financiamento. Nós temos também que discutir qual é a qualidade da gestão que estamos fazendo no sistema. Ao fim e ao cabo, eu quero encerrar aqui minhas palavras trazendo as palavras do nosso presidente Eugênio Pacelli para essa abertura e dizer que o CONAS acredita que os estados devem ser uma mola propulsora e devem ser também um dos elos que tem que fortalecer a política de humanização do SUS, porque nós temos que colocá-la em prática. De que maneira? Induzindo e descobrindo nas pessoas o potencial de cada um para se transformar, para transformar a sociedade e colocar dentro dos sistemas públicos de saúde que esse país tem a ambiência necessária para que os nossos usuários possam, fazendo junto com a gente, transformar não só o sistema, mas o país também num locus onde predomine o amor, a solidariedade e o compromisso pelas transformações sociais aqui. Ok? Então um abraço, até à tarde às 14 horas, quando estaremos aqui discutindo também relações interfederativas. Parabéns a todos. Anunciamos a palavra do senhor representante da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Renato Tasca. Bom dia ou boa tarde, bom dia. Eu queria cumprimentar o Dr. Alberto Beltrame, secretário de Atenção à Saúde do Ministério, que está representando o senhor Ministro de Saúde, e em nome dele, todas as autoridades que estão na mesa. Eu gostaria muito também de cumprimentar todos os gestores do SUS que estão aqui nesse momento, que estão participando, ou diretamente ou online, graças às conexões, já que muitas pessoas não conseguiram participar. Queria também cumprimentar muitas pessoas conhecidas que estão aqui, que são parte da academia, que se dedicam à gestão, à construção do conhecimento, que foram tão importantes para o SUS. Eu vejo muitas pessoas conhecidas, eu vejo o Carmen Teixeira da Bahia, o professor Gilson, o professor Nelson. É muito emocionante estar junto com eles e agradeço muito de ter a chance de estar aqui. Eu estou representando o representante da OPAS no Brasil, que é o engenheiro Diego Victória, que não pode estar aqui hoje, mas aproveito e, para mim, repito, é um grande prazer, uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Eu queria também, muito rapidamente, parabenizar os gestores do SUS que estão aqui, que não estão aqui, que se comprometeram, que compraram essa aposta da humanização, que estão tentando no dia a dia implantar a política nacional de humanização, que é uma das políticas mais inovadoras do SUS, e toda vez que, como OPS ou como consultor internacional, eu falo e conto da experiência do SUS no Brasil, dentro dos meus colegas da OPAS ou fora, eu insisto muito sobre o caráter inovador que tem o SUS e a política nacional de humanização, pelo seu enfoque, é muito inovadora e é muito desafiadora. Agora, eu também, na década dos 90, trabalhei com os gestores no meu país, na Itália, na área ampla de humanização, de garantia de direito, de participação, de democratização da saúde. Eu sei como trabalhar nessa área é frustrante, é difícil, é complicado, que a diferença de outras áreas, nós não temos o software que resolve o problema, o mecanismo de compra, não temos soluções gerenciais que podemos importar e implantar. Tudo tem que ser construído no dia a dia e os resultados não são nunca imediatos, são resultados de médio, longo prazo. Você trabalha numa lógica cultural, é complicado e às vezes é frustrante. É por isso que os meus parabéns, eu dobro os meus parabéns, porque eu sei que é uma tarefa difícil e complicada, tem que ter muita fé, muita paixão, mas me parece que esse grupo tem muita paixão. Eu esteve no primeiro seminário em Vitória, ano passado, aí tinha 150 pessoas, se não estou errado, hoje estamos com
2004, desculpe, foi no outro seminário, mas de qualquer jeito, me parece que de um ano para outro o crescimento é importante e não dá para dar um reconhecimento só pelo número de pessoas que estão no Congresso, mas é evidente, né, que no país as melhorias estão na área da humanização, da política de humanização, tão visíveis. Queria só reiterar que também me juntar com as autoridades que me precederam aqui, nos parabéns à coordenação nacional do programa das políticas de humanização, ao Dário que está aqui, à Secretaria de Assistência à Saúde, que apoia esse programa com essa política, uma política prioritária, e coloco mais uma vez à disposição da OPAS, sobretudo nas áreas de gestão, de valorização dos conhecimentos, das inovações que estão sendo feitas no Brasil. Acho que o nosso papel é um pouco, né, ser valorizadores de boas práticas, mostrar para o resto, para os outros países dentro e fora do Brasil, como é que um sistema universal de saúde pode, né, crescer e pode realmente ganhar a confiança e responder às necessidades de saúde da população. Então, bom seminário para todo mundo, muito obrigado e vai ser um grande sucesso, tenho certeza. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame. Meus caros amigos, Enio representando o Conasens, Renato Tasca representando a OPAS no Brasil, Jurandir representando o Conas, Dário lá da coordenação da PNH. Eu gostaria também de saudar o Gastão, meus cumprimentos e meus respeitos, Gastão, um dos principais formuladores, idealizadores do SUS. Gostaria também de cumprimentar o Nelson, que eu não estou vendo aqui na arena. Nelson, enfim, cada um de vocês, meus caros amigos, amigas, que estão presentes aqui nessa arena, nessa ágora, como chamou o Dário, e todos que também estão nos vendo, estão nos assistindo pelo DataSUS, pela internet. O ministro Temporão vai estar conosco aqui amanhã e manda um abraço a vocês todos e pede desculpas pelo inconveniente de hoje de manhã. Ele tentou até o final estar presente aqui nessa abertura, mas foi impossível, e pede desculpas pelos inconvenientes da troca da agenda, enfim, mas ele deverá estar conosco aqui amanhã. Esse seminário, ele é simbólico, ele é marcante, ele tem um significado fundamental, que é um significado de renovação de um compromisso, renovação do compromisso do governo Lula, renovação do compromisso do ministro Temporão, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde, um compromisso moral, um compromisso ético e, sobretudo, um compromisso político com o SUS, com a humanização do SUS. Um compromisso com cada um de vocês que participam e que constroem o SUS no dia a dia. Esse é o compromisso que nós queremos reafirmar aqui nesse seminário. Um trabalho de cada um de vocês no dia a dia, o compromisso de todos nós em continuar trabalhando para consolidar o SUS e, sobretudo, humanizar o SUS. Eu vejo aqui nessa arena muitas caras conhecidas, muitas caras amigas. Eu vejo gente do Grupo Hospitalar Conceição, lá de Porto Alegre, da minha terra. Eu vejo gente do Rio de Janeiro, eu vejo gente de Natal, eu vejo gente de São Paulo, eu vejo gente do Paraná, do Distrito Federal. Enfim, eu vejo gente, vejo cara do SUS, eu vejo cara de quem constrói o SUS, cara de quem está na linha, no fronte, e que está
com o desafio, com o compromisso de tornar essa política que é o SUS o mais abrangente possível, mais universal possível, mais equânime e, sobretudo, mais humana. E isso se dá na ponta, isso se dá na interlocução com o usuário, se dá na gestão do dia a dia. E essa é a tarefa que eu vejo aqui nesse seminário e o que eu vejo em cada face, nessa arena, esse compromisso e esse ideal e esse entusiasmo que, passados 20 anos, passados 21 anos da criação do SUS, esse entusiasmo só faz crescer, só faz aumentar e aumentar os nossos compromissos e os nossos ideais. E é isso que eu vejo nessa arena. Esse seminário é, sem dúvida nenhuma, um espaço privilegiado de compartilhamento de saberes, é um espaço privilegiado de troca de experiências, troca de conhecimentos e, sobretudo, de construção. Sim, porque a política de humanização é um processo permanente de construção de metodologias, construção de tecnologia, construção da forma de fazer. E isso é a tarefa desse seminário e isso é a tarefa do PNH. A tarefa de cada um de vocês é reproduzir essa discussão nos seus locais de trabalho, nos seus locais em que há intervenção direta no sistema de saúde. Esse é o desafio e esse é o trabalho de cada um. Levar essa mensagem, reproduzir essa mensagem e fazer com que se ganhe corações e mentes de usuários, de gestores, dos trabalhadores do SUS, para essa que é a grande tarefa de hoje. Se o SUS é uma imensa e talvez a maior delas, política de inclusão social que já se vivenciou nesse país, nós temos hoje o compromisso e a tarefa de fazer a inclusão democrática, participativa e, sobretudo, humanizada nesse sistema, que é uma das maiores conquistas sociais que já se viu nesse país. Essa é a tarefa, esse é o compromisso, esse é o desafio que cada um de nós temos como gestores, como usuários, como trabalhadores da saúde, seja no nível central, seja no nível local, regional, seja como usuário. Essa é a tarefa e é esse o compromisso que esse momento histórico que nós estamos vivendo do SUS, com todas as dificuldades que vocês conhecem, com o subfinanciamento do sistema, com as dificuldades de ampliação de acesso, as dificuldades de torná-lo efetivamente universal, equânime, com todos esses problemas, nós continuamos com um compromisso vivo, desde o início, de manter, de consolidar, de ampliar o SUS e de ampliar a sua importância como garantia de direito, como conquista da população brasileira. Para encerrar, pessoal, parodiando o Sal da Terra, que diz que 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Nós somos certamente muito mais do que 2. Nós somos milhares, nós somos milhões de cidadãos brasileiros trabalhando pela consolidação de uma política de inclusão, uma política de garantia de direitos e, sobretudo, uma garantia de melhoria de qualidade de vida, de acesso à saúde e de garantia dos direitos mais fundamentais do ser humano, que é o direito à saúde. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer a vocês nessa abertura de seminário e desejar que efetivamente esse seminário signifique mais motivação, mais conhecimento, mais troca de experiências e que isso tenha uma consequência prática no trabalho de cada um de vocês lá no seu serviço de saúde, na sua cidade, na sua região. É isso que eu desejo, todo sucesso e que a gente possa, nesses próximos dias, continuar nessa grande construção que é o PNH do SUS. Muito obrigado e um abraço. Teremos agora intervalo para o almoço e visita à mostra Humaniza SUS. Tenham todos um ótimo apetite e retornaremos às 14 horas.
Muito obrigado.